Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema. Então, boa noite a todos que estão ouvindo agora e que vão ouvir, né, posteriormente. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última live de hoje, mas lembrando que amanhã ainda tem mais. Amanhã é o nosso último dia do terceiro webinário de diversidade étnico-cultural, educação versus preconceitos, e eu, professor, com isso, né? E a gente tem, nessa noite, a Alana Lopes, que veio novamente nos auxiliar, nos ajudar com toda a sua experiência, né, no nosso terceiro webinário. É um prazer estar aqui com vocês novamente, e esse convite foi aceito na mesma hora. Vamos trabalhar daqui a pouquinho falando sobre a diversidade, um processo de comunicação. Então, a Alana então veio contribuir, eu vou ler um pouquinho o currículo dela. Então, a Alana Lopes é psicoterapeuta sistêmica avançada de família, casais e individual, membro da diretora da Artef, da Bahia, isso? Formação em comunicação. Membro da diretoria da Associação de Terapeutas de Família, Artef, aqui na Bahia. Na Bahia. Formação em comunicação não violenta. Connect? Pela Connect. Isso. Praticantes das barras de acesso. De Access Consciousness. Especialista em pedagogia e desenvolvimento em RH e especialista em relações públicas. É um baita de um currículo, né? 5 anos atuando como coordenadora do curso superior de tecnologia em gestão de RH. 15 anos como docente do curso de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão. Participou como instrutora do projeto Rio 2016, nos treinamentos de voluntários e colaboradores. Palestrante do Stream de Salvador, maior evento da indústria criativa promovida no Nordeste. Facilitadora durante 8 anos do Instituto Visconde de Mauá, onde o público-alvo foram os artesãos da capital e os demais municípios baianos. E responsável pelo curso de capacitação e extensão e a sua autoria em gestão de pessoas, desenvolvimento humano, oratória, relações interpessoais, comunicação e comportamento organizacional. Um baita de um currículo. Só um pouquinho. Bastante coisa para contribuir com o nosso webinário. Obrigada. Foi um prazer mesmo. Você que diz, posso começar? Pode começar. Como é que estamos aí? O pessoal já está chegando? Estão chegando. Eu já compartilhei o link aqui, o pessoal está chegando, devagarinho estão chegando. Estão chegando, né? Estamos aí, acho que com agora 19 pessoas, mas está entrando. Né? O dia todo a gente fica entre 80, mas as visualizações estão maiores. Isso, estão visualizando depois, posteriormente. Pronto, então vamos lá. Então vamos lá.
Na outra vez que eu tive aqui, eu não trouxe nenhum material para compartilhar com vocês, mas falando em diversidade, nada mais justo do que a gente apresentar realmente algumas informações, fotos, para ficarmos mais próximos desse conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês. Qualquer coisa você me chama, viu? Vamos lá. A diversidade é representada pela comunicação. Desde que o mundo é mundo, ele necessita dessa habilidade para poder sobreviver e também para manter, preservar a própria espécie humana. Quando falamos em comunicação, a gente imagina todos os aspectos possíveis. Até quem não consegue se comunicar, eu digo, não consegue pela fala, existem outros tipos de comunicação, que são os próprios símbolos e os próprios sinais. Mas antes de entrar em comunicação propriamente dita, eu gostaria de falar e perguntar também para vocês sobre o que é diversidade. A gente tem a diversidade como tudo aquilo que é variado. É um conjunto de variedades, tanto de coisas quanto de pessoas. É uma pluralidade, é uma multiplicidade. E a diversidade, ela vem como quantidade daquilo que não é igual, mas sim de tudo aquilo que é diferente. A importância da diversidade para o mundo significa uma reverência, uma aceitação, uma forma de dizer obrigado por um novo conhecimento, uma nova informação, é respeitar a história e a ancestralidade. Tudo que vivenciamos hoje, todas as conexões entre pessoas, existe diversidade. A diversidade humana, ela vem de todas as formas que vocês podem imaginar. Existe uma conexão específica que o nosso dia a dia permite, insiste, estimula, exige toda essa forma, infinidade de diferenças entre as pessoas. E as diferenças entre as pessoas está entre os tipos de diversidades existentes no mundo, que é a diversidade cultural, que é a diversidade religiosa, que é a diversidade social e a diversidade de gênero. Observe que a diversidade cultural, religiosa, social, de gênero e a étnica, ela é o conjunto, conjunto não, é a somatória da convivência humana. Você pode imaginar que em determinado país não existe apenas aquela raça, aquele tipo de religião, aquela língua, aquele idioma. Existe a diversidade linguística, a diversidade da comunicação. E nós temos essa diversidade étnica, que também faz parte da diversidade humana e que está direcionada ao multiculturalismo do Brasil. Esse multiculturalismo do Brasil são as diversas culturas, as miscigenações das raças. Eu não consigo ver um outro país que demonstre isso de uma forma muito, muito autêntica como o Brasil. E todos os estados do Brasil tem a intensidade dessa miscigenação. Quando olhamos essas figuras, essas personalidades que eu trouxe aqui para vocês, a gente tem uma ideia de que fazemos parte dessa autoridade, dessa referência, dessa forma respeitosa e admirada deles serem e representarem o Brasil. Eu fico imaginando como eu me sinto no meu país, como eu me sinto na comunidade onde eu vivo, como eu me represento ou me sinto pertencente a essa
miscigenação, a essa etnia, a essa religiosidade, a essa socialidade, a essas questões de gênero. Como eu me coloco nessa diversidade? O interessante é que quando trazemos a diversidade como temas para serem discutidos nas instituições, quaisquer elas, públicas ou privadas, a diversidade ela não é estudada minuciosamente, desde quando ela surgiu até os dias atuais, desde quando foi perceptível a necessidade dessa mudança até os dias atuais. As escolas, as organizações, em qualquer ramo de atividade, indústria, telecomunicações, elas não trazem esse estudo e essa conexão com os funcionários tão fortemente como deveria ser. Não adianta apenas a gente relembrar as datas comemorativas específicas dessa nossa miscigenação, mas o mais importante é como vivê-la durante aquele mês, durante aquela semana, trazendo historicamente alguns fatos, vivenciar esses fatos, até como uma forma de harmonizar as equipes e setores de trabalho. E quando isso não acontece, parece que fica meio solto a gente entender e sentir o que é diversidade. Porque a diversidade, em uma das fotos que eu trouxe aqui para vocês, essa aqui, olha, nós temos desde pessoas com dificuldades de aprendizagem, pessoas com déficit de atenção, pessoas com síndrome de Down. Nós temos pessoas com dificuldades e limitações físicas. Tudo isso é uma diversidade. Como nós, e como muitos que conhecemos, recebe pessoas tão diferentes entrando em um determinado ambiente. Como é esse olhar? Que comunicação nesse olhar está sendo transmitida? Que cuidado você tem, eu tenho, todos nós temos quando olhamos para o diferente? E essa comunicação, nesse olhar, quero trazer logo essa parte da linguagem corporal, ela pode ser extremamente unilateral. Ou seja, eu estou saindo do universo ambiente que eu me encontro e olho especificamente apenas para uma pessoa. E a minha linguagem corporal ou verbal, ela está sendo diretamente direcionada a ela. É também diferente quando uma comunicação unilateral verbal é falar sobre algo que existe uma crítica ou julgamento, acreditando que aquilo ali é muito normal. É o diferente, é uma diversidade. Quando falamos de uma forma bilateral, significa que todo o nosso contexto não é tão importante para nós passarmos aquilo que pensamos, nossos pontos de vista. E escolhemos apenas uma pessoa para traçar isso. É aquela que a gente tem afinidade, aquela que a gente se sente igual, é o semelhante. E quando a gente trabalha, fala, discute, aprende, ouve o semelhante, nós não crescemos nosso repertório para a diversidade. E eu trago outro padrão de comunicação, que é a multilateralidade. Essa permite essa escuta, esse olhar diferenciado. É um olhar nem de curiosidade, nem de afastamento, mas é um olhar de, poxa,
O que é que o outro pode me trazer? Até aquele que não tem o mesmo ponto de vista que eu. Mesmo que eu não comungue com a mesma ideia, com a aparência, com a forma de se comportar, com os símbolos religiosos que trazem, a forma de se vestir, mesmo que eu não comungue, eu preciso respeitar. E isso é comunicação na diversidade. Eles trazem mensagens para tentar se comunicar. E nós devolvemos essa comunicação de duas formas: ou acolhendo ou retraindo. As formas de comunicação, como eu trouxe para vocês, são essas aqui. Tudo que você escreve no WhatsApp e o outro não olha, não sabe como você está se expressando, vai ser entendido de uma forma não positiva e a relação pode gerar um conflito. Isso significa que não existe ou não existiu a preocupação de entender o outro ou a limitação do outro ou como ele poderia interpretar uma mensagem que eu estou passando pelo celular. Alana, o que é que isso tem a ver com diversidade? Tem a ver que eu escrevo da forma que eu penso e eu não repasso da forma que o outro pode entender. Eu não me preocupo com o diferente, com as necessidades do outro. Isso é diversidade. A emissão, a responsabilidade é nossa. Quem emite e quem recebe, ou ele reage, que é uma pena, sem antes perguntar, não entendi bem o que quis dizer. Mas ele reage com base nas suas crenças, nos seus valores, não abrindo o repertório para o novo, para uma forma diferente de pensar. E isso a gente vivencia todos os dias nas nossas vidas. Não apenas pela diversidade religiosa, étnica, social, de gênero, não apenas por eles aparecerem, por eles demonstrarem quem realmente eles são, mas na nossa fala, até com aqueles semelhantes, nós sempre vivemos e vivenciamos em conflito. O que diria, então, esse conflito na diversidade de trabalho? O que diria, então, nesse conflito na diversidade família? Como reagir a essas formas de comunicação? E como agir com essas formas de comunicação para que sejam mais acertadas possíveis? Vocês sabem por que isso não acontece? Porque nós não temos a preocupação o como o outro vai receber. Eu tome aqui, ó, eu quis dizer isso. Eu não aceito você do jeito que você é, eu não desejo que seja dessa forma. Eu não quero que esta garrafa de água aqui fique em cima da minha mesa. É o diferente. A comunicação pessoal está totalmente voltada para a espontaneidade. E a espontaneidade significa que eu me coloco como parte do processo do outro. Mas não temos paciência para verificar isso. Não temos paciência para perceber que até o nosso caminhar, chegando ao trabalho, chegando em casa, vamos lidar com uma diversidade de formas que podem ser espelhadas ou não. A forma espontânea de se comunicar, ela é tão intrínseca que ela, quando sai, é de uma forma que encanta e quem recebe fica, nossa, essa pessoa me percebeu. Mas isso é espontâneo. É um exercício diário. E essa espontaneidade
não é para as mesmas ideias que eu penso, não é para os mesmos contextos que eu acredito ser verdade, mas eu estou abrindo portas para compreender como o outro pensa sobre determinado fato. Eu não imponho. Impor não é espontaneidade. Impor não é inconsciente, é consciente. Deixa de ser a diversidade. Quando falamos também em diversidade, falamos em sentimentos, em emoções e experiências vividas. O que vivemos na nossa infância ou nas gerações passadas são trazidas hoje para essa diversidade que vivemos, chamada Brasil, chamada Estado, chamado município, chamado bairro, chamado casa, chamado local de trabalho. Também existe diversidade nos sentimentos, e os sentimentos também é comunicado. As emoções são expressivas. E as experiências vividas, quando não cuidadas, elas são colocadas de uma forma que o outro talvez não aceite. Mas ele não aceita porque não compreende o outro, ou não se permite compreender e aceitar o momento que o outro esteja vivendo. Enquanto eu me passo uma felicidade de conquistas, de comemorações, como o outro recebe isso? É reverenciando? É respeitando? É parabenizando? Imagine numa diversidade étnica, onde sentimentos e emoções e experiências vividas ainda estão muito fortes nos dias atuais. Eu sei que vocês vão ouvir nesse webinário muito sobre essas questões, mas eu quero trazer que a própria etnia ela já se comunica tanto na alegria quanto no sofrimento. E como nós somos miscigenados, nós comunicamos na alegria e no sofrimento. Quem vai acolher isso? Quem está disposto a acolher isso? Eu aceito a diversidade. Quem respeita e quem acolhe. Mesmo que eu não concorde, não me importa. É questão de convivência, é harmonia. Eu preciso aceitar os diferentes, mesmo que eu não concorde. Eu preciso conviver com esses diferentes, mesmo que eu não concorde com determinados padrões. Se falarmos em empresa, a gente pode dizer o seguinte: pede para sair 02. Porque quando entrou na empresa, esse 02, eu não sei se vocês fizeram associação com o filme de Wagner Moura, né? Esqueci até agora o nome. Tropa de Elite. Quando eu falo assim, pede para sair 02, eu quero dizer para vocês que quando entramos em uma empresa, ela já tem regras definidas, ela já tem padrões e processos definidos. Eu posso chegar e sugerir, mas não posso me aborrecer se não forem acatadas as minhas sugestões. E só gerando conflitos, conflitos, conflitos. Eu não aceito. Isso é óbvio ou é lógico? Se fosse óbvio e lógico, seria comum para todos. Mas se não é, eu vou viver na tristeza? Eu vou viver tentando? Eu vou viver me aborrecendo? E esses sentimentos vão ser colocados como? Como será recebido? Eu tenho que trazer nessa diversidade
étnica, racial, religiosa, social, de gêneros, cultural, que existem todo tipo de assédio, que isso é comunicado com os sentimentos, com as emoções. As pessoas pedem sem ser verbal. E o outro, que não está aberto a acolher os diferentes, ou as emoções diferentes, ou nem mesmo se acolher, fica difícil aceitar essa diversidade. Os símbolos que comunicam, vocês já pararam para perceber, para analisar, para estudar e verificar quais são esses símbolos diários que a gente vê no nosso dia a dia e que estão se comunicando? Um adolescente que chega com uma determinada tatuagem, esse colarzinho aqui meu é uma comunicação. Eu estou comunicando aqui. Algo que você vê, enxergar diferente em outra pessoa é uma comunicação. Esses símbolos podem ser pelos cabelos, mudar a cor. Por que eu preciso criticar ou achar ridículo alguém que muda a cor dos cabelos? Ou assume os brancos dos cabelos? Eu preciso entender que o momento é de cada um e não é igual ao meu. Isso é diversidade. E a diversidade está se comunicando. Quantas vezes nós, quando queremos nos sentir melhor, sai cortando o cabelo, mesmo que seja um dedinho assim, a gente já está se sentindo maravilhosa e quer que todo mundo perceba que essa mudança aconteceu. Isso é comunicação. Isso é querer mostrar que está diferente e que é diferente. Mas será que é diferente também nessa essência? Será que é diferente nessa espontaneidade? Mas já é o começo, viu? A mudança do cabelo. É muito positiva. Os símbolos das próprias roupas que estão sendo utilizadas, os próprios acessórios, as mudanças que estão sendo feitas na moda, trazendo as questões étnicas e culturais como moda também, para que seja aberto para todo mundo utilizar dentro da sua personalidade, que quem não quer utilizar, não utiliza, mas não critique o outro, respeite, conviva com harmonia. Eu trouxe essas tranças, que é que é do Nagô. E essas tranças, elas significavam mapas e rotas de fuga. Foi por isso que surgiram as tranças na época dos escravos. E quando chega para a gente, na contemporaneidade, a gente percebe a beleza do adorno, da estética artística de um cabelo. Fazem, independente da raça, qualquer outra raça utiliza outros tipos de penteados e formas de se pentear para se comunicar também. E por que eu não respeito essa forma de se comunicar? Os homens estão aderindo, e eu estou achando o máximo essa forma de se comunicar já há um tempo, e agora muito mais forte, até com artistas americanos e brasileiros também. As tatuagens. Quem é a pessoa que quer se comunicar que colocou ET na coxa? Qual a representatividade de ET na vida dessa pessoa? Quem sou eu para julgar o que significa o ET na vida dessa pessoa? Quem nunca foi criança, quem nunca se sentiu criança, nunca vai entender o significado desta figura, desta imagem
tatuada e representada na vida dessa pessoa. A segunda tatuagem são cartas de baralho e com dinheiro também. Essa pessoa, se ela for que joga, esqueci o nome agora, me ajudem aí, pôquer. Se ele for um jogador de pôquer, a gente vai entender que ele é apaixonado por pôquer. Se ele for aquele jogador em videogame por pôquer, a gente percebe que ele é apaixonado por jogos que envolvam baralhos. Eu não posso julgar isso. Quando você ver uma pessoa com tatuagem e essa pessoa se tirar a tatuagem, aí que você vai achar estranha, porque parece que tirou uma característica específica dessa pessoa. Outras não. Quando elas retiram a tatuagem, você diz, nossa, agora você é você. É porque as tatuagens realmente não as representavam. Quando a gente faz alguma mudança ou a gente aceita como realmente nós somos, isso significa que é nosso. Que o olhar do outro para a gente é muito mais fácil, porque eu estou sendo espontâneo, estou sendo totalmente pertencida ou de pertencimento a mim mesmo, a minha raiz, a minha forma de ver e a minha forma de pensar. Quando você vai na casa de alguém e ela coloca jarros ou de flores ou de plantas, você também vê a diversidade de comportamento e temperamentos. Na empresa, o que ela quer passar com esses tipos de plantas? Qual a minha sensibilidade para identificar isso? Qual o meu desejo e curiosidade de perceber isso? Aqueles que participam de shows, ou de heavy metal, ou de samba de roda, ou de pagode, ou de dança de capoeira, ou das danças específicas que estão aí na região de vocês. Vocês já viram, já sentiram, já entraram nessa roda, já dançaram junto para sentir o que era, porque é histórico, o que era, o que sentiram antes e o que está sendo sentido hoje, ou só dançou por dançar, ou só participou de shows por participar, sem sentir a energia do diferente. E esses shows que acontecem, que reúnem milhões de pessoas, o Lollapalooza também, nossa, você vê uma diversidade ali presente. E essa que durante muitos anos, e pode ser muito visível hoje, mas ainda é muito pequena. Acredito que menos de 10% de modelos e manequins vivem no mundo da moda por serem diferentes. Hoje existe uma empresa de modelos e manequins onde só aceita os diferentes. E a gente percebe que eles estão tomando conta da passarela. Que essa diversidade aqui, olha, ela está sendo bonita de se ver, bonita de se conviver. Quem não consegue enxergar isso é porque está resistente a mudar. E aí eu pergunto para você que está resistente a mudar. A sua vida continua a mesma coisa? Aquilo que você desejou sempre na sua vida, você já alcançou ou se movimentou para? O desejo da mudança é tão amedrontador que até aceitar o outro diferente é muito mais fácil e por isso você reage do que aceitar esse medo e tentar avançar.
eu preciso trazer essa parte da psicologia, porque a aceitação do outro ou para o outro também tem a ver com a própria aceitação. Falei rapidamente sobre as instituições e como faz a diferença quando as instituições em nossa sociedade trabalham com a diversidade. E esse trabalho é desde a portaria até o alto escalão. Isso significa que muitos do alto escalão, dos gestores, eles acreditam e vivenciam e passam isso para os seus funcionários. Existem programas que precisam ser executados anualmente, semestralmente, que envolvam a diversidade. E é o mais simples gesto, o mais simples palavra, é aceitar a diversidade. Um simples olhar e um sorriso é aceitar a diversidade. Eu peguei essa pesquisa aqui de um blog, de uma empresa especializada em gestão de projetos e transformação social, que eu achei fantástico, está aqui o site deles. Eles trouxeram essa pesquisa dessa empresa BCG, a Boston Consulting Group. Essa pesquisa foi feita com 16,5 mil pessoas em 14 países, inclusive o Brasil, e disseram que os resultados trouxeram que 27% dos membros, da maioria dos entrevistados, enxergam dificuldade no avanço de funcionários negros e de outros grupos étnicos minoritários nas empresas. Por outro lado, 37% dos membros das minorias veem obstáculos para seu crescimento, o próprio crescimento, para quem já está dentro. Para um homem branco, heterossexual, cisgênero, com idade entre 35 e 50 anos, há uma maior liberdade para se sentir autêntico no ambiente de trabalho. E isso permite que eles cresçam em seus cargos e atinjam a liderança com muito mais facilidade que alguém que seja diferente e de outros gêneros. Tem uma situação que eu trago aqui para vocês, também nessa pesquisa, que diz o seguinte: mesmo que as empresas estejam preocupadas com essa situação de percentual baixíssimo na contratação da diversidade, a gente verifica que a maioria dessas empresas elas têm maiores iniciativas, que quem alcance o cargo ou altos cargos, que sejam líderes e gestores, a maioria desses cargos de liderança são ocupados por homens e brancos. Isso a gente já tem percebido há muito tempo. Se vocês tiverem um tempinho e verificarem algumas reportagens, até as americanas, o próprio o ambiente do cinema, os artistas americanos, e na própria entrega do Oscar, a gente percebe que muitas atrizes, elas, quando recebem a sua estatueta, elas trazem um discurso dizendo que ainda por serem mulheres recebem menos que os homens. Ainda por serem mulheres, são menos aceitas como diretoras ou produtoras de filmes, apesar de já terem muitas, algumas já entrando nessa área, e tivemos uma nesse ano que venceu como diretora. E aonde está realmente nas empresas essa veracidade da aceitação e amplitude da diversidade? A BCG também traz assim: um dos maiores obstáculos para as empresas garantirem um ambiente de segurança psicológica, eu coloquei em vermelho porque é real, para as minorias é a falta de pertencimento. A maioria dos obstáculos dessas empresas garantirem essa segurança psicológica para minorias
é a ausência de pertencimento. Eles não trabalham o pertencimento dessa minoria na empresa. Vocês percebem em reuniões quem são os mais contatados, quais são os que estão sempre em determinados grupos. Quando você olha, fulano, cicrano já saiu da reunião, ele está se sentindo incomodado e excluído. Até que ponto os próprios gestores excluem essa minoria? Sem líderes representativos, não existe inclusão em qualquer seara, economia, política, social. Precisamos de líderes representativos. Quantos aqui, eu trago um exemplo. Quem você considera o seu herói? Quantos aqui dizem, é o meu pai? Quantos aqui dizem, é minha mãe? É minha avó? É uma figura importante que eu conheci no trabalho e que me ensinou muita coisa. Essa é uma pessoa representativa na minha vida. Eu sempre lembro dela quando eu vou fazer determinada coisa. Quem são esses líderes representativos que a gente possa escutar deles, que a diversidade faz parte do nosso DNA, das nossas características, e acreditar que é real. Eu sei que isso já está acontecendo. Muitos movimentos já estão sendo muito fortes para essa representatividade, mas ainda são pequenos. Dizem que as coisas acontecem como formiguinha. Nessas questões também são verdade. As relações interpessoais e a comunicação no trabalho. Olha que coisa mais linda você está trabalhando com essa diversidade. Não importa a idade, não importa a cor da pele, não importa a religiosidade. Eu estou trazendo isso também porque existem colegas de trabalho que têm a religião muito forte. A gente respeita isso. Mas existem pessoas com essa religião muito forte, ela acaba tentando colocar você como ponto focal para introduzi-la nessa religião, de uma forma muito exigente. Quando acontece dessa forma, deixa de ser espontânea, deixa de ser curioso. Mas a gente precisa também respeitar quem exige, não só a religião, as questões de gênero também, as questões sociais, o PCD, quer porque quer que ele aprenda a fazer aquilo. Quais são as limitações daquele funcionário? Vamos trabalhar com ele nessas e nessas atividades. Se eu quero que ele aprenda aquilo ali, eu preciso ter um outro colaborador auxiliando ele até ele pegar o ritmo. Quantos desses PCDs que ficam parados, ociosos nas empresas e que não são aproveitados e que acaba não sendo um trabalho digno, eles sentem, vocês pensam que eles não sentem, ou alguns de vocês pensam que eles não sentem. Eles sentem, eles querem ouvir o nome deles, eles querem ser chamados. Eles querem fazer parte. Se muitos deles não se sentem pertencentes na própria casa com a família, eles querem ser pertencentes em um determinado ou em vários grupos. E aí eu te pergunto, como é você na diversidade? E quando essa comunicação não funciona e esse subsistema vira disfuncional? Olha quantas reportagens a gente escuta de religiões diferentes atacando templos diferentes. Pessoas de gênero passeando na rua e sendo atacadas. O que de novo a gente ainda pode aprender com essas coisas?
E mesmo que a gente veja uma reportagem dessa, a gente, poxa, que absurdo. E daqui a pouco você fala uma piada, uma situação engraçada sobre uma situação parecida. Isso não é respeito. A gente precisa se policiar constantemente para enraizar, porque está no nosso DNA. Só no emocional não está enraizado. E quando a comunicação não acontece em uma família? Qual a diversidade nos componentes dessa família, nos integrantes dessa família que as pessoas não escutam? O cabelo, a forma de pensar, o jogar muito tempo videogame, ou ficar muito tempo no celular, ou sentar e ficar horas na televisão sem comunicação. Isso já é uma comunicação, é um pedido de socorro. Quem vai acordar para fazer com que essa diversidade de sentimentos e emoções, de representatividade, quem vai olhar para poder puxar e cuidar junto? Quem está disposto para isso? As qualidades e características da boa comunicação na diversidade humana, eu trago aqui para vocês. Uma das características é permanente, uma comunicação permanente. A qualidade é que ela sempre é possível ser realizada, porque ela é constante. Sabe aquela pessoa que fala o tempo inteiro e não para de falar? É isso que acontece. Ela é permanente. Sabe aquela pessoa que fala de uma forma tão espontânea, mesmo calada, ela joga uma, ela é permanente. Uma comunicação aberta é a disposição de dar e receber. Quem fala também tem que ouvir. Precisa escutar. Pode ser que não seja na mesma proporção, venha lá de uma forma diferente. Mas eu preciso estar aberta para entender o que é que aquilo quer dizer. Assim eu aceito a diversidade. A comunicação precisa ser íntima, se estabelece de você com você mesmo. Um com o outro. Nós. Eu com eu. Ela precisa ser equivalente. Permite relação de igualdade entre aqueles que se comunicam. O que quer dizer isso, Alana? Eu preciso trazer para vocês. Essa igualdade é: se eu escuto do outro um determinado conhecimento e eu devolvo como a forma que eu conheço, essa igualdade é de aceitação. Talvez não seja na mesma proporção e nível de conhecimento do outro, mas o outro muito humildemente me escuta e se torna equivalente. Quantos aí de vocês já perdeu a paciência quando alguém repete uma informação que já foi dada? Já parou para pensar por que ele não assimilou aquela informação? Como você pode auxiliar para que ele possa assimilar? Se aquele que está perto de você é importante no seu trabalho ou em família. Isso significa eu estou disposto a respeitar o tempo do outro. Eu estou disposto a harmonizar a relação. Sincera e autêntica precisa ser a comunicação. É a entrega sem duplicidade nem enganos. Quantas vezes a gente passa alguma mensagem que ela acaba sendo distorcida em compreensão? Para eu ter a certeza que o outro compreendeu, eu preciso ter autenticidade. Em que sentido, Alana? Ter a consciência que a responsabilidade é minha de não comunicar com eficiência e eficácia. Quem comunica, a responsabilidade é de quem comunica, não é quem recebe. Quem recebe vai colocar crenças, valores,
limitações para a escuta. Quem comunica precisa falar de várias formas, sentidos e jeitos no mesmo contexto, para que os diferentes compreendam. Vocês sabiam que em uma reunião não precisa existir reuniões de 1 hora, 1 hora e meia, passar a tarde inteira em reunião? A reunião eficaz é aquela que dura 15 minutos, onde 15 minutos a gente consegue ser direto ao ponto, ao assunto. E como é mais eficaz ainda, e como é mais eficiente, é quando ela é feita em blocos, por setores ou por cargos. Pai e filho, não pai, filho e mãe, pai, filho e os irmãos, falando apenas para um, ou só apenas que um entenda. Cadê a diversidade? Eu tenho 3 filhos diferentes. Desinteressado. Existe uma comunicação desinteressada. Nossa, é aquela que a gente só fica assim, ó. Uhum, uhum, e vira. Tá. Não busca o benefício próprio. A doação desinteressada recebe uma gratificação à própria melhora e a alegria de poder ajudar o outro a melhorar. Então, isso é importante. Intencionada. Ambas as partes devem querer comunicar-se. Se não quiser comunicar, é melhor deixar para depois. Quando uma parte falha, deixa de haver comunicação. Então, é melhor deixar para depois. A compreensiva sabe aceitar ao outro, colocar-se no lugar do outro. Quando eu falo em me colocar no lugar do outro, é para entender que pode existir, ou ele pensa muito além de mim, acelerado ou muito, muito amplo, ou ele não vem com a mesma sintonia de informação. Então, eu preciso me colocar no outro para saber se eu tivesse essa dificuldade, como eu gostaria de receber essa informação. É esta que eu vou doar para o outro. E a humildade. Deve saber reconhecer as qualidades e as limitações próprias. Se você não tem como se colocar, escute. Escute de forma aberta e se aproprie desse novo repertório. As situações que acontecem, esses constrangimentos, são essas aqui. Eu trouxe algumas, viu? Veja se vocês percebem como acontece esse constrangimento de diversidade e comunicação também. Já entrou em um estabelecimento e sentiu que estavam olhando você com julgamento e crítica? Você também já entrou em algum estabelecimento e olhou com julgamento e crítica outras pessoas ou uma pessoa? Já se incomodou quando falaram do seu cabelo, roupa, peso, fisionomia? Você já falou sobre o cabelo de alguém, roupa, peso e fisionomia? Já ouviu ou fez comentários sobre como algumas pessoas vivem ou sobrevivem? Como foi para você descobrir que é de outro gênero ou opção sexual? E como foi para você descobrir que alguém que você ama é de outro gênero e tem outra opção sexual? Por que a decisão ou fala do outro incomoda tanto? A culpa é do outro? Por que sua decisão e sua fala incomoda tanto o outro? A culpa é do outro quando eu percebo isso? Por que não consegue aceitar o outro do jeito que é, age e pensa? Por que pessoas não conseguem nos aceitar do jeito que somos, agimos e pensamos?
Já decidiu não ir para um determinado evento porque uma determinada pessoa ou grupo estaria no local? Ou já percebeu que você foi para um determinado evento e que algumas pessoas não compareceram porque você estava nesse local? Já desistiu de ajudar, ouvir, lidar com alguém por ele ser diferente? Joelce, antes de passar para as outras, eu preciso ver vocês. Cadê? Me conta aí como é que tá. Tô aqui Eu não atenta, consigo. tô aqui Eu fiquei tão atenta a tudo que você empolgada. está falando. Mulher, tá muito bom. Alguma Estamos aqui informação? todos aqui. Não, o pessoal só está aplaudindo, né? Alguns ainda estão entrando aqui, colocam belas Tá, palavras, verdade, tá? Tá tá bem. bom. Qualquer coisa você me chama. A gente já está finalizando a apresentação e eu queria trazer para vocês essas informações aqui. Ok. Essas situações constrangedoras, quando eu trago para vocês, é para que todos nós, eu leio para vocês e estou trazendo para mim também, porque sempre em algum momento da semana, do dia, do mês, do semestre, do ano, eu me vejo fazendo algo que não é muito legal, ou uma fala, mas é algo que a gente reproduz dos outros, principalmente dos nossos ancestrais e da nossa família nuclear. E isso se nos incomoda e a gente percebe que repete, temos que nos policiar para evitar que o diferente não se sinta tão constrangido, ou incomodado, ou violentado, castrado, por causa dessas reações que são individualistas, não pensadas. E é real. E eu trago para vocês, quando eu falo de comunicação, esse conteúdo todo que eu trouxe, ele é sistêmico. Eu não tem como distanciar a diversidade separando elas como cultural, étnica, religiosa, social e de gênero. Não tem como separar, porque isso é pluralidade. Isso é multiculturalidade. Cultural. Isso é multicultural. Isso é convivência. Isso é relação. Isso é escolha. E isso é real. E pelo que eu percebo, eu acredito que vocês também percebem, vocês conhecem sim muita gente, muito mais gente que aceita essa diversidade. E os que não aceitam, só lamento, porque estão perdendo a forma mais límpida e transparente de ser humano. Se desprender de regras e princípios passados que foram incutidos na nossa mente e que nos fizeram mal. Mas ser assim é se manter leal ao que não é comum para o outro. Só para quem é indiferente. É diferente. Eu quero trazer essa reflexão para a gente finalizar nossa noite de hoje. Uma das, né? Se todos os caminhos forem da mesma cor, não chegaremos a lugar nenhum. Precisamos trocar pontos de vistas. Precisamos conhecer as experiências vividas do outro.
O que é que, de novo, a gente pode trazer na nossa vida para que a convivência e a harmonia sejam constantes? Alana, você quer dizer que não vamos viver mais em conflitos? Claro que não. Vamos viver em conflitos. Os conflitos são bons para as questões de sobrevivência, para questões do novo, projetos, ações. São debates. Conflitos são importantes para as empresas, conflitos são importantes para a vida e o perpetuar da espécie. Do que seria de nós se não vivenciássemos todos os percalços e desafios que o mundo inteiro viveu desde que o mundo é mundo. Então, a gente precisa, sim, caminhar pelos caminhos de cores diferentes. E a inclusão acontece quando se aprende com os diferentes e não com os iguais. Faz sentido para vocês? Muito sentido. Muito sentido. Demais. Né? Quando você traz essas questões de constrangedoras, né? Nossa, quantas situações. Porque você fala como eu me sentiria, né? E como a pessoa se sentiria. Né? Então, você faz essas duas pontes, né? Faz com que a gente reflita e olhe os dois lados. Né? Extrema importância. É interessante. É interessante quando eu trago essa frase, porque eu me coloco e sinto isso. Eu não... Só um exemplo, viu, gente? Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, tanto na infância quanto na pré-adolescência, na adolescência eu já comecei a me incomodar. Eu sempre ficava com aqueles grupos que eu me sentia mais confortável. Que eu sabia que em nenhum momento eu iria ter conflitos. A maioria das pessoas só querem conviver com esses grupos, porque pensam iguais, agem iguais. Quando eu cheguei na adolescência, já me preparando para o vestibular, e quando eu passei, fiquei morrendo de medo de viver um ciclo novo, diferente. Isso eu tinha 19 anos. E quando você entra na sala, você percebe que pessoas de diferentes idades, pessoas com vestimentas diferentes, aonde eu me olhava para ver se eu poderia ser aceita nesse grupo grande, porque eu sabia que com certeza havia um julgamento, mas eu vivi em uma família com muitos julgamentos, então isso me remeteu para o meu externo. Vocês conseguem entender o que é que a família faz com a gente? E só na faculdade eu senti o desejo, chega a saliva. Eu sentia o desejo de conhecer os pontos de vista e a forma de pensar dos demais. Eu não conseguia ficar em um grupo só. E ainda me sentia culpada, porque meu grupo... Por que você vai para outro grupo? Ah, meu Deus, eu quero ir para outro grupo. E me sentia culpada porque eu estava indo para outro grupo, porque as pessoas não entendiam, só queriam ficar com os iguais. Fui assim na minha fase profissional toda. E eu sou apaixonada pelo diferente. E nós temos, sim, eu nem vi quem passou isso, temos muito. A gente julga sem perceber que estamos julgando. Isso, Adriana. A gente esquece de ouvir o que a gente está falando. É um julgamento. Oh, meu Deus, o que foi que aconteceu hoje? Apareceu uma reportagem hoje, aqui no jornal local, sobre esse recadastramento aí, né? De Bolsa Família, com não sei o que, alimentação. Obrigada, Jaque, coisa linda. Quando a gente elogia, a gente quer ler tudo, né? Quando a gente vê elogio, nossa. E essa reportagem, eu estava almoçando antes de sair para trabalhar e meu pai estava em casa, é incrível isso.
Ele nem se tocou. Olha como a maioria, não é só homem não, mulher também fala isso. E estava uma fila imensa, pessoas desde 5 horas da tarde de ontem na fila para ser atendida no banco e verificar esse recadastramento. E uma moça, uma mulher, ela foi entrevistada, mostrando o bebezinho de 2 meses com ela, desde o dia anterior, com um mantinho e na calçada, sentada na calçada, e esse manto, ele também no chão, na calçada. Ela deu a entrevista dizendo que isso era uma humilhação e que essas questões sociais, de diversidade social, a gente também traz o poder aquisitivo, a diferença, é diversidade sim. E ela disse que aquilo ali era uma humilhação e que os primeiros anos de vida do filho, ela não queria que ele passasse por isso. Ela não gostaria de estar passando por isso, não queria que ele passasse por isso. Aí, olha o que é que papai falou. Mas se levou é porque quer vantagem. Ou seja, passar na frente porque é com criança de colo. E o outro foi, se não tivesse filho, não estaria passando por isso. Aí eu, na mesma hora, bebi água e disse assim, mas ela também pode não ter ninguém para olhar a criança e por isso é que ela teve que levar. Percebe? Os pensamentos críticos podem surgir, mas aí você fala em voz alta o que poderia ser uma forma empática de ver o outro. Vocês escutam isso e ouvem pessoas falando isso, e a gente faz isso. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. É isso, Joelce. Quero agradecer demais, tá tão viu? bom te ouvir, tá tão bom te ouvir. Muitas reflexões, a cabeça aqui borbulhando, pensando nas ações, né? No que se passou, nos dias, em tudo, né? Quando você traz ali a questão dos sentimentos, né? Também, né? Diversidade relacionada a sentimentos, né? Essas situações constrangedoras, a questão da comunicação, nossa, como faz totalmente sentido. Totalmente sentido. Ótima, ótima palestra, né? Eu acredito que todo mundo que está ali também, as pessoas que estão assistindo nesse momento também estão gostando, né? Estão ali colocando muito bom, parabéns, né? Palminha, coraçãozinho, sabe? Então, assim, realmente, assim, muito boa palestra. Valeu a pena, né? Valeu, nossa, como valeu a pena. Obrigada, Valeu a pena. Claudineia. Uhum. Eu quero... Nossa, veio uma informação aqui tão interessante. Um amigo meu, ele é gay, e eu sei que quando ele está feliz, ele utiliza as cores mais berrantes, quentes. E eu amo quando ele está desse jeito. E quando ele vem com os neutros, que são cinza, marrom e preto. Quando ele está de cinza, que ele diz que não favorece a ele, é o pior dia dele. Então, as cores comunicam. E eu acho lindo quando ele traz isso. E eu comecei a utilizar isso para mim também. E comecei a perceber o porquê que eu usava tanto preto, porquê que eu usava tanto marrom, cor terra. E cadê as cores? Cadê as cores da vida? Cadê as cores? Tá faltando. Então, observe como você se veste, observe que tipo de comunicação você está apresentando para o outro. Gratidão, Ediara. E valeu, Elaine. E é isso é diversidade, isso é empatia, é autoempatia e empatia com o outro. Eu sou apaixonada, né? Eu sou muito curiosa com com essa diversidade de tudo. Eu estou aqui para... realmente essa questão vocês... Diga.
Realmente, essa questão que você colocou da questão da cor, de vestir, né? Às vezes até a questão do cabelo também, às vezes está presa, a pessoa não está bem, né? Você já nota já na fisionomia, no rosto, na Ou tá roupa. É bem isso sujo. mesmo. Olha a diferença. Uhum, Ou tá uhum. sujo, ou simplesmente eu Sim, quero sim, usar meu cabelo preso hoje. A gente sempre acha. Você trouxe sim. uma ótima agora. Com o cabelo preso é porque a pessoa não está bem. Às Isso. vezes não. Não tá Pode legal. ser, Não tá legal. Uhum. pode ser outras possibilidades É. também. É o corpo se expressando, é o corpo falando também, né? É Exatamente, uma forma de exatamente. comunicação também visual, né? É igual Eu você espero. colocou lá a questão das tatuagens também, né? Bem bacana isso. Nossa Senhora. Eu tenho uma aqui, eu fiz uma, que é uma flor de lótus, tem a ver com a marca do meu trabalho como psicoterapeuta. E eu acredito muito nesse significado para lidar com o outro e entender o outro. Então, isso aqui me representa no momento. Ou sempre, porque eu sempre me senti dessa forma. Por isso que eu esperei quando eu fiz 47 anos para fazer ela. Então, o que é que representa você? Então faz todo sentido, faz todo sentido. Tem gente que não combina com tatuagem. Mas por que não combina? Porque eu acho que não combina. Mas pode isso. Isso não tem nada a ver, gente. O corpo é da pessoa. Isso é Sim. diversidade. Respeito será respeitado. Será que eu Exato. trouxe realmente o conteúdo de diversidade de comunicação para Nossa, vocês? Será que vocês não. esperavam que seriam dessa forma esse conteúdo? Ou foi muito Eu além? estava Eu sou bem sistêmica. curiosa. Eu estava bem curiosa para saber qual a relação que você ia fazer com diversidade, né? Porque assim você é inspiradora, né? Eu estou vendo várias pessoas colocar ali a palestra que você trouxe anteriormente, né? Muito inspiradora. Então, assim, estava naquela expectativa. O que será que É, vem com eu, diversidade de comunicação? O que será vocês que vem? entenderam? Vocês Nossa, entenderam? Esse entendemos negócio de ser perfeitamente. a coisa Perfeitamente. mais, a coisa mais difícil para quem chega em primeiro lugar em uma Olimpíada é só conseguir fazer o tempo ideal e ter nas mãos a medalha de ouro. E quem ganha a medalha de ouro não quer nunca mais a de bronze e a de prata. E isso é insuportável para mostrar continuamente que sempre vai ser o melhor. É meta, mas é difícil atender as expectativas de vocês. Vocês entendem como é que vocês me deixaram hoje? Porque passaram mensagem, você, Maristela, falando: olha, estou com expectativa para te ver, Alana. Sim, então nós Imagine, olha a estávamos mesmo pressão. ansiosos, né? E os professores ali já colocaram, né? Que adora suas palestras, né? Que gosta de te ouvir, né? Então, assim, excelente palestra. Então, eles, ó, te querem presencialmente, né? Qualquer dia. Não vejo a hora. Na hora que Então, vocês assim, o quiserem. pessoal, né? Muito bom, parabéns. Então, assim, o pessoal tá, né? Então, assim com a Lana, ó. E eu assim com vocês. Parabéns pelo trabalho, estou adorando os webinários que vocês estão fazendo, é muito importante. Eu espero que uma diversidade de pessoas tenham acesso a essas informações e sejam curiosos e assistam até o final, ou pelo menos uma parte que seja Uhum. significativa para essas pessoas. É o que a gente está Gratidão. buscando, assim. A gente está buscando isso mesmo, né? A gente agradece demais, né, a sua participação, mais uma vez sendo solícita, né, com o nosso município, com as questões, né, de diversidade, com a temática que a gente trouxe, né. Então, assim, a gente agradece muito, muito, muito mesmo, de coração, né, o trabalho que você doou para a gente, né, Amém. porque a gente sabe que foi feito com muito carinho, com muito amor. Foi sim, só para vocês. Como eu vou falar o quê? Uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Lil. Muito obrigada, Gratidão. Lô. Obrigada Gratidão. pela receptividade, obrigada pelos contatos e essa relação, esse vínculo que a gente construiu agora, bastante significativo. Viu?
Beijo grande para vocês. Tenham um Você excelente também. feriadão. Descansem e se cansem, porque também faz parte. Faz parte. Alguém tem alguma pergunta para a Alana ou a comunicação e diversidade deu conta? Acho que todo mundo Isso. gostou. Uhum. Vocês tiraram foto? Ah, eu queria as fotos. Não é Vamos possível. tirar sim, vamos tirar sim. Pois é. Amanhã é quem? Amanhã nós temos a professora Cleci e a Sara. Vão falar sobre relações étnico-raciais na educação, contexto, desafio e possibilidades. E a Sara vem falar da educação infantil, educação das relações étnico-raciais. Então, é mais essas duas lives e daí finalizamos. Ótimo, ótimo. Eu tenho uma irmã, minha única irmã, né? Parece que eu tenho uma irmã, parece que eu tenho várias, né? A minha irmã, ela é professora de educação física, ela trabalha nas obras sociais de Irmã Dulce, e ela trabalha com essa diversidade, desde crianças com retardo leve, grave, autistas, com algumas deficiências físicas, e a gente meio que troca essa experiência. E Ai, que só quem ama trabalhar e ver a evolução do outro, que parece mínima para qualquer um, mas para quem trabalha com eles, nossa, é um avanço incrível. Uhum. E essa diversidade é importante nas escolas, muito importante. E no convívio, porque em algumas famílias a própria exclusão já existe. Verdade. Uhum. Mas eu vou deixar para a colega aí falar amanhã. Ai, Alana, que gostoso te ouvir. Muito bom te ouvir. Na hora que você desejar, a gente se despede. Então, acho que o pessoal ali não colocou mais nada. Não, Ó, acho que é porque eu a fui Alana muito já faz clara. parte de nós, eles estão falando que você já faz parte de nós. Município arrasando, excelentes profissionais. Obrigada pela noite, né? Por mim, pode amanhecer escutando você, eles querem que você continue falando. Ai, que lindo. Gente, eu queria a foto desse negócio. Olha lá, olha lá. Ah, vocês têm Olha que lá. passar isso no meu Instagram, gente. Olha que coisa mais linda, Fabiana. Ah, eu vou ter que ir aí para ver vocês. Já fiquei curiosa para trabalhar com vocês aí. O pessoal tá apaixonado pela Lana, pela fala da Lana, pelas reflexões que a Lana nos traz. Ah, gratidão. Isso é muito gostoso de ouvir. Muito mesmo. Mesmo. Uhum. E vocês estão abertos para a escuta, então fica mais gostoso ainda. Pronto, Bom, podemos? então, podemos então nos despedir, né? Um abraço a você, muito obrigada, né? Fica aí nosso carinho a você, nossa gratidão por toda a informação, por toda a reflexão que você nos trouxe, né? E mais uma vez, obrigada. Recebido, aceito e acolhido. Para você também. Idem.